maioria dos versos favoritos dos trinitarianos, explicados biblicamente. 10ª parte. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. A mente da terceira pessoa? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. O espírito do homem que nele está não é um outro homem ou outro ser. O Espírito de Deus, que sabe as coisas de Deus, não é um outro ser, é Deus. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Gênesis, capítulo 45, verso 27. O espírito de Jacó que reviveu representava Jacó ou um segundo Jacó? E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 2. O espírito desgostoso de alguém significa outra pessoa? Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 26. O espírito de alguém significa outra pessoa além dela mesma? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, verso 22. Apenas o espírito de Ciro foi despertado, ou o próprio Ciro, e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ageu, capítulo 1, verso 14. O espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito de todo o povo significa que esses espíritos eram outros seres, outras pessoas ou outras personalidades. O seu espírito representa a sua postura frente ao mundo, por exemplo, ou é outro ser dentro de seu corpo. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais, nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 13. Apenas o espírito de Tito foi alegrado como se fosse uma segunda pessoa ou outra personalidade ou o próprio Tito. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17 e capítulo 6, versos 19 e 20. O templo ou santuário do Espírito Santo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Primeira Carta aos Coríntios,
capítulo 3, versos 16 e 17. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Nosso corpo é o templo ou santuário do Espírito de Deus, não o templo ou santuário de uma terceira pessoa. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. João, capítulo 14, verso 23.